Gabriele Gomes, eu sou estudante do curso de Pedagogia na Universidade de Estácio de Sá e hoje estou aqui para apresentar o meu PCC de Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem. A aprendizagem é um processo do qual a criança se apropria ativamente do conteúdo da experiência humana, né? Daquilo que o seu grupo social conhece. Para que a criança aprenda, ela precisa interagir com outros seres humanos, especialmente os adultos, né? Ou com crianças mais experientes, né? Com idades um pouco mais avançadas. Nas inúmeras interações que envolve desde o nascimento, a criança vai gradativamente ampliando as suas formas de lidar com o mundo e vai construindo significado para as suas ações e para as experiências que elas vivem, né? E com o uso da linguagem, esses significados vão ganhando uma maior abrangência. Então, a psicologia da aprendizagem estuda um complexo processo pelo qual as formas de pensar e os conhecimentos existentes numa sociedade são apropriados pela criança. Partindo deste conceito, né, eu irei buscar os objetivos propostos nessa tarefa, que são identificar as características do desenvolvimento físico-motor, afetivo e emocional, intelectual e moral ou social. E entender como essas características influenciam o desenvolvimento da aprendizagem nesses sujeitos. A criança que será o meu objeto de estudo e análise é a minha própria filha. Ela tem 3 anos, o nome dela é Pérola, e ela está inserida na turma de Jardim 1 na escola. O desenvolvimento motor é um processo de mudança no comportamento relacionado com a idade, tanto na postura quanto no movimento da criança. É um processo de alterações complexas e interligadas, das quais participam todos os aspectos de crescimento e maturação dos aparelhos e do sistemas do organismo. Mas o que é desenvolvimento motor na primeira infância, né? O desenvolvimento infantil, ele começa ainda no útero da mãe, né? E com o crescimento físico, a maturação neurológica, a construção de habilidades relacionadas ao comportamento e a esfera cognitiva, afetiva e social. A primeira infância, que abrange entre a idade 0 a 5 anos, é a fase onde a criança se encontra mais receptiva aos estímulos vindo do ambiente, né? E neste período, principalmente, no primeiro ano de vida, os primeiros marcos motores aparecem com o controle da cabeça, o rolar, o arrastar, e mais tarde o sentar, o engatinhar e os primeiros passos, né? E desde o nascimento, os pais podem e devem contribuir para estimular o desenvolvimento motor da sua criança, né? Oferecendo um ambiente rico de estímulos motores e sensoriais, né? E com brinquedos estimuladores, materiais com texturas diferentes, tanto para manusear quanto para pisar, um ambiente colorido e atrativo. Também podem cantar, dançar músicas infantis que deem comandos, como por exemplo aquela da Xuxa, né? Estátua, mão na cabeça, mão na cintura, porque além da criança
atender a toda movimentação corporal solicitada, a criança ainda aprende as partes do corpo humano de uma forma lúdica, né? E isso é muito bacana. E nesse quesito, eu sempre busquei ao máximo tornar o ambiente o mais atrativo possível para minha filha, né? Mas, porém, alguns itens vieram um pouco tardios. Por exemplo, o andar sozinha, sem auxílio, foi somente com 1 ano e 4 meses. E a fala também veio um pouco tarde. Estímulos, cuidado e muito afeto serão super bem-vindos quando o assunto for afeto, né? Para o bebê e a criança pequena, a criação de vínculo afetivo, seja com a mãe ou com outro adulto que a represente, é fundamental, né? É por meio das trocas de afeto que a criança desenvolve as suas primeiras relações, né? E aprende a interagir, a se comunicar e também inicia a capacidade de desenvolver empatia, né? E pesquisas mostram que as crianças que possuem vínculos afetivos na primeira infância são mais seguras e autônomas, né? E o desenvolvimento emocional é a aquisição, com o tempo, de meios e formas comportamentais de manifestar o seu temperamento no ambiente social e nas atividades cotidianas que ela está inserida, né? E a Pérola, neste aspecto, sempre desenvolveu muito bem. No convívio com ela, mesmo que seja por algumas horas, é fácil notar traços de carinho e afeto, até por gente que ela nunca viu na vida. Bom, para falarmos em desenvolvimento intelectual, temos que citar Jean Piaget, né? Para ele, o processo pelo qual as estruturas da inteligência se constroem progressivamente, por meio da contínua interação entre o sujeito e o mundo externo, é chamado de desenvolvimento intelectual. Para Piaget, o desenvolvimento intelectual é subdividido conceitualmente em 4 estágios, que representam determinadas características. Então vamos lá. No primeiro estágio, que é o estágio sensório-motor, ocorre do nascimento do indivíduo aos 2 anos de idade. E nessa etapa do desenvolvimento, o bebê gradualmente se torna capaz de organizar atividades em relação ao ambiente por meio de atividades sensório-motoras, né? No segundo estágio, que é o estágio do pensamento pré-operatório, vai aproximadamente dos 2 aos 6 anos, e a criança, ela interioriza o meio, sendo capaz de representá-la mentalmente, né? E o desenvolvimento da representação cria as condições para a aquisição da linguagem, pois a capacidade de construir símbolos, né, possibilita a aquisição dos significados sociais existentes no contexto em que a criança vive, né? E no terceiro estágio, operatório concreto, ocorre geralmente dos 6 aos 12 anos de idade, e há um desenvolvimento cognitivo das operações mentais da criança, né? Que vai pensando logicamente sobre os eventos concretos, mas ainda possui dificuldades de lidar com conceitos hipotéticos, né? E abstratos. O quarto estágio é um estágio operatório formal, que inicia aproximadamente aos 12 anos de idade e prossegue em diante. Nele são desenvolvidas as capacidades de pensar em conceitos abstratos e no processo de pensamento, né?
Então, a minha filha já passou do estágio sensório-motor e agora ela encontra-se no estágio pré-operatório. E as características desse processo são o surgimento da linguagem, assumir a identidade dela, reconhecendo que ela é um ser, uma pessoa, e a mamãe é outra, a vovó é outra, e por aí vai, né? E ela já adquiriu também a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Porque se alguém chora, ela pergunta o que está acontecendo, por que está triste, dá um beijinho como forma de tentar mandar a tristeza embora, né? E assim como na maior parte das crianças, nela o egocentrismo, que é normal estar presente nesta fase, também faz com que ela ache que tudo que está no ambiente foi feito para ela, né? Que tudo é dela, que tudo ela pode. E nós, a família inteira, tentamos mediar da melhor forma possível para que esse tipo de desenvolvimento a longo prazo vá diminuindo. Ainda com base na teoria de Piaget, os valores morais são construídos a partir da interação do sujeito com os diversos ambientes sociais que ele está inserido, né? E será durante a convivência diária, principalmente com o adulto, que ele irá construir seus valores, princípios e normas morais, né? E assim sendo, nós podemos concluir que esse processo requer tempo, né? Tudo é tempo no desenvolvimento da criança. E para que estas interações aconteçam, há a ocorrência de processos de organização interna, né? E a adaptação. E essa ocorre na interação de processos denominados assimilação e acomodação. Os esquemas de assimilação, eles se modificam de acordo com os estágios de desenvolvimento do indivíduo e consistem na tentativa deles de solucionar situações a partir das suas estruturas cognitivas e conhecimentos anteriores. Então, ao entrar em contato com a novidade, eles retiram deles essas informações consideradas relevantes, né? E a partir daí há uma modificação na estrutura mental antiga, né? Para dominar o novo objeto de conhecimento, gerando o que Piaget denomina de acomodação. E com relação a este tópico, e compreendo o conceito, digo que desenvolvimento moral é algo que trabalho diariamente com a minha filha, em cada detalhe das ações dela, né, durante o dia, para que ela cresça absorvendo o melhor do que é certo, né, e possa tomar as suas próprias decisões. Por fim, encerro dizendo que cada criança tem o seu tempo de aprendizado, tem a sua própria forma de aprender. Então nós não devemos forçar, né, querer criar expectativas demais. Nós devemos estimular, né, para que assim, fazendo uma metáfora, elas possam virar lindas borboletas, né, que tem toda a sua fase anterior para depois sair voando por aí e mostrando toda a sua beleza para o mundo, né? Bom, gostaria de agradecer pela oportunidade de ter aprendido mais e espero ter atingido as expectativas solicitadas. Tchau!